Olá, pessoal. Estou aqui recebendo novamente o professor Carlos Tiengo. Nós tivemos um problema técnico na nossa parte 6, na última parte da nossa entrevista. Então, eu agradeço, Carlos, novamente pela sua presença, por ter voltado ao nosso canal aqui para falar do último tema que a gente começou a falar, mas infelizmente teve um probleminha técnico. Então, muito obrigado. E já emenda a pergunta. Você acha que o futebol brasileiro está atrasado em relação aos outros países ou continente, no caso a Europa? E É, por como a quê? gente, como a gente veio conversando ao longo aí dos primeiros 5 momentos, né? A gente ficou bater o papo no sexto, mas a gente não conseguiu desenvolver. O primeiro ponto é que a gente primeiro se compara o Brasil a um continente, né? E não a um país, né? Então isso é bem interessante a gente tocar, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e, e a gente, por exemplo, na América do Sul, a gente tem praticamente a metade da população da América do Sul. Então a gente mostra o tamanho das discrepâncias que a gente tem até internamente, né? Eu penso que a gente teve dificuldades ao longo da história na organização do futebol. Penso que dentro dos os profissionais de educação física, vamos fazer o link assim, porque a gente está falando aqui da educação física, até mesmo pela sua posição na universidade, né? É, temos muito bons profissionais. Acho que dentro do campo, os profissionais da educação física, como a gente conversou aqui, das ciências da saúde, das áreas do treinamento, os próprios treinadores, a gente é muito bom, muito competente, porque o profissional brasileiro trabalhou sobre muitas adversidades, né? As nossas dificuldades, eu faço um paralelo, são as mesmas dificuldades que o Brasil enfrenta, que eu vejo que é no campo mais da organização. A gente tem um pouco de dificuldade no planejamento das coisas ainda, que é uma característica, infelizmente, nosso do Brasil, né? Porque a gente tem um pouco dessa dificuldade ainda, veio melhorando nos últimos anos, né? Eu acredito que aí pós a 1988 ali, o Brasil avançou muito, né, nos últimos anos, né, vamos dizer assim. Mas a gente tem ainda limitações que, como a gente veio conversando, o futebol como um espaço que é uma manifestação lúdica, né, da sociedade, né, cara? É um espaço onde a gente ainda reflete as condições sociais, né? Por exemplo, um fato, né? A gente tem de uma desigualdade muito grande dos jogadores melhores remunerados com os que têm menos remuneração. Uma imensa maioria ainda é, recebe muito pouco. E uma esmagadora minoria recebe salários que podem subsidiar a vida deles após o término da carreira. Então, eu acho que o futebol ele representa, ou ele reflete, ou ele manifesta as dificuldades a nível internacional. Só que eu vejo com muito bons olhos o movimento que vem acontecendo, viu, prof? Eu converso com bastante profissionais, a gente está tendo um movimento muito interessante no Brasil, de muita organização. O movimento dos clubes de base no futebol brasileiro, certificado de clube formador, as formações que hoje não existia, né? A gente se formou aí, a gente não tinha as formações, por exemplo, que a É. gente conversou um pouco aqui, federativas, né? Que é a casa da CBF fornecendo, né? Vários cursos, né? Isso é relativamente muito É, novo, né? Muito tudo novo. muito novo. Muito, por exemplo, não sei se eu comentei com você, mas a gente teve um instrutor italiano aqui na licença, ele falou Ah, que as licenças italianas começaram em 59. nossa. Então nós estamos Os Estados, atrasados nesse ponto. porque exatamente, os Estados Unidos começou em 45. A regulamentação europeia é de 93, a gente começa em 2009. É Porque, quase. na verdade, a gente teve tanta. Vamos falar bem assim, em português assim, mais claro, né? A gente teve tanta qualidade com o jogador que muitas vezes a gente não se É, preocupou é muito mesmo. com isso. É mesmo. Então, o Faz jogador sentido. brasileiro, muito, né? Por exemplo, assim, pô, a gente tem muito jogador. A gente chegou a seleções, por exemplo, eu me lembro aqui mais recentemente, seleção, por exemplo, o Alex, que jogou no Galatasaray e jogou no Palmeiras, não disputou a Copa do Mundo. Sim, não é porque ele não disputou porque ele não tinha condição, é porque tinham outros tão competentes quanto, e quantos outros foram assim, por exemplo, Ademir da Guia, né? Então você vê o nível que a gente tem a qualidade é tão grande que a gente ainda a gente não precisou de pensar nisso. Mas eu vejo assim, prof, tem diferenças, né? Tem pontos que a gente, por exemplo, na área das ciências, vamos dizer, da saúde, eu não tenho dúvida que a gente somos os melhores do mundo. Fisioterapia, preparação física, fisiologia do exercício e treinador também. O brasileiro foi muito inovador como treinador.
Por exemplo, a gente vê as inovações que Zagallo fez na década de 50 quanto jogador, depois como treinador, Rubens Minelli, Tele Santana. Cada década a gente destaca um, né, que foi muito inovador. O Luxemburgo, cara. O que o Luxemburgo... Se a gente tem esse espaço da educação física no futebol, a gente teve o Luxemburgo no começo dos anos 90, que introduziu as comissões multidisciplinares no futebol, né? Felipão, durante... Até hoje, até recentemente, trabalha com a psicologia dando suporte para ele. Então você vê muita inovação. É muita coisa, assim. Só que, como eu disse, né, tem alguns pontos que ainda merecem mais atenção, que eu acho que a gente vai conseguir. O que eu vejo, objetivamente dizendo, é que nos próximos... Assim, ó, de todos os países que são referências mundiais, que foram campeões mundiais, o Brasil é o mais populoso deles. Tem mais gente. E esse movimento que está acontecendo está propiciando que muita gente tenha acesso e muita gente está estudando futebol. Eu acho que nos próximos anos, eu arrisco a dizer para você que a gente vai retomar a dianteira do mundo, tanto em resultados, né, quanto em outros aspectos. E vou dizer para você, a gente conversa fora com algumas pessoas, por exemplo, e a gente vê o pessoal falar que o respeito que eles têm pela gente, fala assim, cara, eles estão caminhando. Porque é um gigante, né, prof? Assim, é como se fosse uma coisa é você mudar uma lancha, né, de direção, uma coisa é você mudar um transatlântico, que é o caso do Brasil no futebol. Então eu vejo assim que eu sou um otimista, né? Então eu vejo que a gente pode caminhar bastante nos próximos anos em relação a isso. Muito legal. Então, resumindo, se é que a gente pode resumir, acho que o recado é assim, nós somos bons em várias frentes, mas precisa melhorar a Várias frentes. gestão, Isso, organização, mas não deixar cair as isso. outras áreas, É, continuar, exatamente. A gente não pode né? abrir mão dessa capacidade nossa, inovadora que nós tivemos, Uhum. e essa competência que nós tivemos. Não pode deixar, porque senão a Tá, gente perde o que a gente foi bom, né? Que a gente se destacou. tá. Agora, ele não estava no plano, tá? Mas surgiu aqui, rapidamente, se der para abordar, Claro, claro. o fato de não ter mais tanto futebol de rua, por conta do crescimento das cidades, etc., dizem que isso atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu já ouvi esse discurso, essa narrativa, principalmente nas grandes cidades. O que você acha em relação a isso? Prof, isso aí é muito perguntado para mim, né? Claro que as cidades maiores teve um problema de redução do espaço físico, problema de violência, né? Que acarretou com que as crianças pudessem ter menos oportunidades de praticar, como você, ali em Bariri, Artilheiro? outro em Bauru, Oh, tivemos aqui em Bauru também. eu era artilheiro da Até rua de baixo. exatamente, né? E fazia os jogos com a cor, tinha o jogo com a cor de cima, né? Era um evento, né? Era É. um, era um evento, né? Mas assim, é isso umas vantagens do Brasil, assim. Eu não acho que a gente, em algumas cidades devido à urbanização, sim, mas o Brasil tem muito, prof. Por exemplo, o litoral brasileiro é absurdo, cara. A Continua. Baixada Santista, não, demais. Entendi. Assim, a periferia aqui em Bauru, por exemplo, eu vou aqui, né? Eu ando aqui Ah, perto da minha casa, aham. prof, tem muito, prof. Que legal. É que, assim, o desafio nosso, prof, é nos lugares igual as grandes cidades que não tiveram oportunidade, é levar esse jogo de rua, que na verdade não é o jogo de rua, é o jogo. Uma hora a gente pode conversar sobre o que é jogo, né? Hum, E a gente levar para os práticas sistematizadas. Porque a grande diferença nossa, quem fez isso, que eu tenho certeza que a gente, e o professor Alcides, que foi meu orientador de doutorado, vem falando muito sobre isso, é quanto que o brasileiro praticou futebol e aprendeu de forma incidental, ou seja, sem querer, aprendeu sem querer aprender, ou seja, jogou futebol e esse jogo, né? Esse jogo sem a presença do adulto. Mas existe muito no Brasil, prof. E isso é uma das nossas vantagens, porque assim, o Brasil é imenso. E a Assim, a Ginga, a gente Ginga age vai, a Ginga vai nesse encontro de criar essa vai nesse opção encontro, que é a ideia da proposta da pedagógica que a gente testou sua aqui em escola. Bauru, e o manual que vai ser lançado agora nas próximas semanas aí em primeira mão, estou falando para você aqui, eu não tinha falado antes, nesse encontro. É como que a gente sistematiza essa oportunidade que as crianças tinham de jogar, porque a gente jogou futebol, a gente aprendia. Sim, E aí como a gente faz isso de forma sistematizada? tá. Esse jogo, né? Então, eu vejo assim, claro, mudou. Nunca vai ser igual ao passado. Como hoje não vai ser igual ao futuro. É Uhum. como a gente aproveita aquilo que é bom, mas ainda tem. E, por exemplo, você imagina que o Brasil tem regiões com muitas cidades com menos de 100 mil habitantes, que são muito tranquilas ainda, e as crianças têm essa oportunidade. Nosso desafio é esse. Nosso desafio, eu acho que é como levar isso e a gente conseguir efetivamente promover isso. Muito bom.
E para encerrar, eu quero, lógico, agradecer muito a sua participação por ter voltado após esse problema técnico. E eu gostaria que você encerrasse falando sobre o glossário do futebol brasileiro da CBF Academy, que você é o autor, né? O Isso. organizador? Autor. O que é, onde as pessoas encontram? Foi legal que esse tempo que a gente teve que esse problema permitiu a gente falar isso, porque a gente na outra oportunidade não deu Esquecido. certo É, pra gente falar. é Na verdade. verdade, eu não podia falar porque estava para ser lançado, então não é que não podia, né? Ah, A gente estava ainda no processo, estava finalizando a tem que esperar. construção, Aham. então tinha. É igual aquele dia, né? Que você sabe que a gente o papai comprou, a mamãe comprou o presente, né? Quando a gente era criança. Você sabia que estava lá, que ele não queria dar, não podia entregar, né? Então foi mais ou menos assim. Não, é assim, eu tive o privilégio aí de ser o autor do glossário, que é um documento que foi construído a muitas mãos, né? É a segunda edição, a gente fez a primeira edição em 2015, foi uma edição que rodou só internamente, uma ideia do nosso organizador, que é o professor coordenador nosso, que é o Maurício Marques, que quando ele trabalhou no futsal australiano, ele trouxe essa ideia, na verdade ele levou a ideia para lá, ele trabalhou no futsal, então tinha algumas expressões que os australianos não entendiam. Ele fez um pequeno glossário para poder entender, para eles entenderem. Ele trouxe essa ideia, o professor Ricardo Leão começou ela em 2015, eu ajudei ele a terminar a primeira edição. Aí a gente, de 2015 a 2020, ela foi muito criticada no bom sentido, com sugestões, né? A crítica no sentido mais literal da palavra, né? E aí fomos construindo, e a gente sempre estava atento ao que os alunos, os termos que os alunos tinham mais interesse. E aí a gente foi reunindo esse material, o professor Oswaldo, o professor Maurício, o professor Linei, o professor Simil, todos os coordenadores, né? A gente foi juntando esse material e eu fiquei incumbido dessa missão, né? Que é um privilégio para mim ter essa oportunidade. A gente reeditar a segunda edição. E aí veio a edição digital, porque a gente pensou, cara, para chegar em vários lugares do Brasil, né, e casou com o nosso momento atual. E é legal que é uma versão interativa, que as pessoas têm o material digital e também tem vídeos, né, que foi uma parceria feita com a Métrica, que pôde ilustrar os vídeos, né, vídeos da seleção brasileira, que ilustra alguns termos, né, especialmente os princípios táticos específicos, né, com meninos e com rapazes e moças fazendo, né, na seleção. Então a gente fez essa segunda edição que contou também com um time de especialistas para poder nos ajudar com sugestões, né, com críticas, né, que é o César Sampaio, que dispensa apresentação, né, foi campeoníssimo jogando futebol, seleção brasileira, Copa do Mundo, né. O professor Israel Teodo, aí de Minas Gerais, da Federal de Viçosa, que é uma referência para a gente aí, se Uhum. não é a maior, está entre as maiores referências sobre o estudo da tática no mundo. O professor Rodrigo Leitão, que é treinador de futebol de base aqui no estado de São Paulo, né, e tem uma formação acadêmica muito sólida também, há muitos anos aí trabalhando no futebol. E o professor Ricardo Drubski, que é mineiro também, atua no Cruzeiro hoje, e tem uma experiência como treinador, como gestor, então também tem livro publicado no futebol. Eles ajudaram a gente a olhar um pouco mais profundo, né? E os outros instrutores, por exemplo, o Guilherme Torres sempre fazia uma apresentação que nos inspirou muito em usar os termos do dia a dia também. Então a gente sempre discutia, né? Então eu costumo dizer que eu tive o privilégio de ser a pessoa que ajudou ali na mão na massa ali, mas isso aí é uma construção muito grande, né? A gente tem muita responsabilidade com ela, muito carinho, porque falar de futebol brasileiro é muita gente antes, né, prof? Como a gente conversou aqui, né? Sim. É uma história. A gente daqui Gigantesco. 1000 anos, vamos ser lembrado aquele país que tinha aquele país da América do Sul que teve o melhor futebolista e a melhor futebolista de todos os tempos. Então, falar sobre isso, como lembrar, hoje a gente lembra de Teseu, que é lembrado como o maior lutador de pancrácio da Grécia Antiga, né? Então, assim, isso pesa muito assim no sentido positivo, mas no sentido da responsabilidade e do carinho, né? E é uma obra que não está acabada, prof. O Uhum. mais legal é que os leitores têm um e-mail lá, pode sugerir, pode criticar, para a gente poder, nas próximas edições, contemplar as regionalidades, contemplar aquilo que a gente sempre conversou aqui. O Brasil ele é plural, ele é diverso, Uhum. e o nosso futebol foi assim, a gente acredita que a construção é coletiva. Né? Então, fica o convite, as pessoas podem baixar na página da CBF Academy, só colocar ali no buscador, na CBF Academy, vai ter lá, vai ter a notícia, gratuitamente, Maravilha. material que foi disponibilizado, então a gente só tem, acho que uma primeira de várias ações nesse sentido aí que vão acontecer, que vão ajudar muita gente a discutir, refletir, criticar, conversar sobre futebol.
Muito obrigado, parabéns por esse trabalho também. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, eu vou colocar aqui depois o seu Tem o Instagram, meu pode ser? Instagram aí, o Instagram, o Facebook. Pode me escrever. Muitas vezes eu estou online, porque a gente trabalha muito online muitas vezes, mas Sim. muitas vezes quem responde para mim é a Camila, Aham, que é a minha amiga social, né? Que tá. ela passa para mim, eu converso com todos, a gente tenta atender todos e todas aí que nos Você procuram, porque oferece consultorias para clubes? Como é que está hoje as suas linhas de trabalho? eu tenho uma atividade intensa ali na CBF Academy também. Tenho desenvolvido o manual da Ginga, como eu disse para você também. E também Sim, eu atendo clubes e federações. Estamos desenvolvendo um material na Comembol também como é lá. bom, você falou também. E tem alguns clubes do interior aqui que já me que eu tenho Aham. bastante trabalho bastante junto. E muitas escolas de futebol me consultam também. Ou seja, está bem intenso o trabalho, mas sempre tem espaço aí para atender as pessoas que querem trocar com nós, querem dividir, também se precisar de alguma coisa, estou à disposição aí para poder ajudar. Perfeito. Muito obrigado, viu? Forte Muito abraço obrigado a você, e forte até breve. abraço e até breve, né? Vamos ver se a gente se vê presencialmente, né? Espero que quando a academia, a pandemia, academia não, quando a pandemia se encerrar, eu vá para Bauru, a gente toma aí um café junto, bate aquele papo. Ah, prof, eu não podia me lembrar eu vi uma coisa que eu lembrei agora aqui. Teve até uma passagem que eu queria deixar esclarecer para o pessoal que escutou das outras partes aí, Ah, é? que quando eu falei da dermatografia, não estava falando eu estava me referindo como eu construí o processo. Que ela me ajudou a entender o processo, não que era um problema, pelo contrário, Ah, tá. metodologia que foi criada cientificamente, né, tem a sua Certo. finalidade, né, foi trazida de forma muito séria. Então, eu queria só registrar isso aí para Tá. ficar bem claro que quando eu li, eu entendi como que aquele negócio, né, que a Tá. formação acadêmica nos permite, né, que Aham. nem tudo você usa, mas serve de ferramenta para poder você ajudar a construir uma ideia, né? Então, espero que fique claro para o pessoal e a gente consiga construir com eles também. Maravilha. Então tá bom. Um abração. Obrigado Muito novamente, viu? obrigado, professor. Valeu! Abraço, parabéns. Tchau, tchau.